Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal do Psique Pronto Socorro das Irmãs Clarissas, coordenado diretamente por Inês de Assis. E eu tenho hoje a dificílima tarefa de falar sobre essa data de hoje, que para mim é tão profunda, que a gente está comemorando a ressurreição de Jesus, né? Ou seja, para mim, pessoalmente, Catarine, hoje é uma data assim mais profunda até do que o Natal. Porque dentro do meu entendimento, hoje é a data que comemoramos o clímax da missão do Mestre. Quando ele veio dar através do seu próprio testemunho, não simplesmente falar, do seu próprio testemunho, a experiência da vida eterna, que somos espíritos, almas imortais. É hoje que se comemora exatamente essa passagem, relembrando-nos que somos almas, espíritos imortais. E por que a necessidade de relembrarmos o tempo todo disso? Porque sempre caímos nas tentações de nos prendermos à experiência corpórea, à experiência material. E quando nos prendemos simplesmente à experiência material, a dor se transforma num tormento. A solidão se transforma numa depressão. A doença se transforma numa catástrofe. Mas quando nos entendermos como espíritos imortais e sentimos isso de fato, apesar de reconhecermos a dor, ela não nos derruba. Apesar de reconhecermos o sentimento de solidão, que é real, ele existe, ele não nos deprecia. Apesar de passarmos pelas maiores situações de catástrofe, temos a fé e a certeza de que não morreremos, que permaneceremos vivos. Mas ainda assim é um grande desafio para mim falar disso, porque toda vez que eu penso em falar qualquer coisa do Mestre Jesus, primeiro que eu me emociono igual a manteiga derretida. Segundo, que eu penso que tantas outras nobres almas poderiam falar dele de uma forma mais bela, mas ainda assim me foi pedido para falar e também não negaria a honra de poder falar de Jesus. Recapitulando sua vida, podemos dizer que ele nos ensinou pelo exemplo como seguir as leis morais que tanto falamos e a indicamos como um roteiro científico, embasado em ciência, de como ser felizes aqui na Terra, como desenvolver o bem-estar. E uma das leis que Jesus nos deu foi a lei da preservação, de valorização da vida. Muitas pessoas acham que pensar em Jesus é pensar no seu sofrimento, é pensar nas suas dores, nas suas tristezas. Ora, Jesus não se compara a nós, não podemos nos comparar com esse espírito de altíssima grandeza. Não dá para a gente se comparar com esse astro luminoso. Se ele sofreu, não foi pelos seus sofrimentos, foi pela nossa ignorância. E não pela nossa ignorância com ele, mas conosco. Porque vivemos numa lei onde tudo tem uma causa e um efeito de ação e reação. E nossas atitudes nos trazem inevitavelmente respostas
que serão felizes ou infelizes. E é por isso que o Mestre sofria, não pelas suas dores. Ele não sofreu pelos espinhos cravados em sua cabeça. Ele sofreu por ver nossa ignorância de doar a qualquer pessoa que fosse uma coroa de espinhos. E ele preferiu que fosse a ele, então, que poupasse as outras pessoas, porque ele nos perdoaria e nos amaria. E outras pessoas provavelmente não. Por isso que ele fez questão de ser ele mesmo o exemplo de perdão, de amor, de renúncia, de perseverança no bem. Não importa quantas pessoas vão te criticar, quantas pessoas vão te atirar pedras, quantas pessoas vão te condenar, falar mal de você, isso não importa. Se você entendeu dentro de você o que é o amor, se você entendeu dentro de você que você é uma alma imortal, se você entendeu que você é um espírito livre, a única coisa que nos acorrenta, a única coisa que nos algema são nossas imperfeições. Então, nesse dia tão lindo, nesse dia tão especial em que Jesus nos prova a imortalidade da alma e que Ele faz isso dando seu testemunho em primeira ordem a uma mulher, isso tem um significado muito profundo também. O que nós podemos agora dar de retorno para Ele? Como podemos substituir esta coroa de espinho que o entregamos há tanto tempo atrás? Como podemos retribuir isso de uma outra forma? Eu tenho certeza que se perguntássemos a Jesus, Jesus, como eu posso te presentear? Como eu posso hoje trocar tua coroa por uma outra coroa? Ele nos responderia: amar o teu próximo como a ti mesmo. E a Deus sobre todas as coisas. Então, que possamos utilizar o dia de hoje, ao menos o dia de hoje, para entrarmos em contato com esse Deus, essa força transcendental, essa energia que rege todo um universo que funciona harmoniosamente e equilibradamente. E repletos desta energia de Deus em nós, possamos nos amar, nos respeitarmos, valorizarmos enquanto almas imortais, nos alimentando de forma saudável, nos exercitando de forma equilibrada, buscando bons pensamentos para alimentar nosso espírito e nossa matéria de forma positiva. Esse é o alto amor. Pensarmos em nós com uma forma carinhosa, preservando de todas as formas a nossa vida, lutando para viver. E aí, em seguida, amar ao nosso próximo. Amar ao próximo como a nós mesmos. Depois de aprendermos a nos amar, depois de aprender a salvar, cuidar e preservar a nossa vida de todas as formas, como um gesto de alto amor, fazer a mesma coisa com o nosso próximo. Cuidar, preservar, de todas as formas possíveis, respeitando o livre-arbítrio do outro, mas oferecendo essa coroa a Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos.
Que Jesus nos abençoe. Que os bondosos amigos espirituais que não desistem de nós nos deem força para continuarmos todos os dias vivendo esse mantra: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Uma excelente sexta-feira santa para vocês. Fiquem todos com Deus.